A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião. É sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente minha querida amiga, expositora espírita, Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes, mais uma vez aqui reunidos, tudo do Evangelho de Jesus, com muito amor no coração, e vamos ao programa. O ladrão vem para matar e destruir. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para Clube FM. O seu WhatsApp é 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. O WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meu Deus, dá-me maior compreensão para com os outros, que eu possa enxergar além das aparências, entender o que carregam no fundo do ser. Não me deixe ficar irritada ante o olhar frio e a palavra rude, que escondem apenas sofrimento e revolta, nem frente ao gesto nervoso, porque oculta ansiedade ou angústia. Não me deixe ficar descontente com os esquivos, porque carregam a timidez. Não me deixe ficar indignada com a crítica destrutiva, porque reproduz a insegurança do seu autor. Não me deixe ser atingida pelos que me desprezam, porque agem temendo a minha presença. Quero compreendê-los melhor e olhá-los como tu os olha, por dentro, no que de melhor pensam e sentem. Com este olhar, verei que são teus filhos, que têm a luz e a vida que vem de ti. De visão ampliada, terei também maior entendimento de mim mesma e corrigirei minhas imperfeições. Gratidão, Senhor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Ei, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre o ladrão não vem senão a roubar e matar e destruir. É lógico que essas palavras foram ditas por Jesus, mas que não tem nada a ver com aquele ladrão, homem que está roubando algo material, né? Assaltando a mão armada. Tem um significado muito mais profundo, porque a doutrina espírita, como sempre falo, ela vai nas entrelinhas e muitas vezes fazemos uma interpretação até transpessoal, uma psicologia mais profunda. Roubar significa ter, por exemplo, o tempo e energias dos liderados, pois os leva a construções efêmeras. O matar, se não o físico, mas é matar a fé, os ideais, a alegria, a esperança. O destruir pode ser a ordem, a harmonia entre os seres. Estamos entendendo o que Jesus queria dizer? Porque vai muito mais além do que essas palavras escritas. Portanto, não podemos fazer uma interpretação apenas literal. Jesus, verdadeiro líder espiritual, afirma: eu vim para que tenhais vida e a tenha em abundância. Veio para que haja entre nós ordem, cooperação, respeito e ajuda mútua, levando a uma vida mais espiritualizada, mais rica, mais profunda e verdadeira, promovendo o progresso e o bem-estar de todos, tanto do indivíduo como da coletividade. Então Jesus veio para todos, né? Independente de crenças, independente de países, até mesmo aqueles que não conhecem a doutrina cristã, mas Jesus está ali, porque Ele é o intermediário junto ao Pai,
e o governador espiritual do nosso planeta. Que líderes espirituais vieram antes de Jesus? Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Alguns o antecederam no tempo. Por exemplo, os que diziam ser o Messias esperado, mas não eram. Outros o antecederam nas ideias. Pregaram ideias primitivas, apontaram propósitos materialistas, egoístas, partidários, transitórios, procurando impor de fora para dentro pela força. Podem ser surgido no mundo antes ou depois do Cristo, mas, em qualquer caso, foram antes de Jesus, porque suas mensagens são antiquadas, primitivas. A de Jesus lhe é muito superior, avançada e aperfeiçoada. Ainda hoje, há líderes que estão vindo antes de Jesus, com mensagens que já foram ultrapassadas pela verdadeira e sublime mensagem do Cristo. Assim são os que pregam a pena de morte, a liberação do aborto e a violência. Como muitos dentro do cristianismo pregam ainda ideias ultrapassadas do mosaísmo, coisas que Jesus já modificou no fundo e na forma. Parece que estão vivendo antes do Cristo. Pregam um Deus severo, um Deus vingativo, que você tem que ser temente a Deus, ao invés de ter amor por Deus, tem que ter medo. Como é que você pode amar alguém se você tem medo? É uma pergunta que se faz. Jesus o tempo todo afirmava Deus ser amor, um pai amoroso, infinitamente bom e justo, não ser tirano. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas, fala ele também. Quem chega ao ideal e modo de agir de Jesus é legítimo condutor de espíritos para o bem, qualquer que seja seu campo de ação na sociedade, seja na arte, na política, na ciência, na religião, no magistério. Líderes assim foram Gandhi, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros. Quando você consegue ali o ápice, da sua perfeição naquilo, não no perfeito no coletivo, mas naquela ação que você desenvolve, está ali sendo pastor de muitas ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz e, chamado pelo nome, as suas ovelhas e as traz para fora. Qual é o porteiro que guarda nossa mente individual? A consciência. É o maior porteiro de todos nós, não é? Coletivamente são os que respondem pelo grupo, quer familiar, social ou religioso. Alguns parecem cegos guiando os cegos. O próprio Cristo afirma isso também no seu evangelho, que um cego não pode guiar o outro, porque ambos cairão no buraco. O porteiro, chamado pelo nome às suas ovelhas, porque as conhece bem, uma por uma, conhecemos aqueles que estão sob nossa liderança. As ovelhas ouvem a sua voz, atendem porque há reconhecimento mútuo e a confiança. E as traz para fora, tira da inércia, conduz uma boa atividade de sobrevivência e de realização espiritual. Quantos homens, mulheres estiveram nessa condição? Vou trazer aqui para o nosso meio, porteiro da doutrina espírita no Brasil foi Chico Xavier. Conhecia cada um daqueles que trabalhavam consigo e até mesmo aqueles que os procuravam, tratando-os todos com muito carinho, muita gentileza, muita educação. A voz do pastor. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão aos estranhos, antes fugirão deles, porque não conhecem a voz dos estranhos. A ovelha que conhece bem a voz do seu pastor tem a segurança de não acompanhar estranhos. Sim, isso em todos os sentidos. É na família. Quando o pai ou a mãe instrui bem os seus filhos, estranho algum das ruas, das escolas, vai desvirtuá-lo do caminho correto. É importante saber analisar a mensagem dos que se nos apresentam como líderes. Não aceitar qualquer orientação que nos queiram dar, só a que for boa e verdadeira. Portanto, a doutrina espírita não aceita nada daquilo que contraria os ensinamentos de Jesus. Mas foi o profeta fulano de tal que falou, no livro tal. Problema dele. Se está contrariando o que o Cristo disse, nós não aceitamos. Nada daquilo que vai de encontro ao que Jesus deixou. Ele é o nosso grande pastor. Estarão nossos ouvidos espirituais treinados para isso? Há pessoas que sofrem obsessões em que espíritos lhes falam pela telepatia ou pela audição mediúnica. Sim, existem muitos casos de obsessões onde as pessoas ouvem vozes, muitas vezes, ou são sugestionadas telepaticamente, e na verdade estão sob a orientação de espíritos malfazejos, espíritos obsessores. Às vezes não queremos a voz de um líder verdadeiro.
mas um eco de voz de nossa própria inferioridade. Preferimos remoer pensamentos costumeiros, ainda que enganosos. Gostamos de líder cuja pregação concorde conosco em tudo. Ansiamos por lucro fácil, bem-estar imediato, sem qualquer paga, preço do trabalho e disciplina. Isso acontece muito. Muitas vezes as pessoas chegam à casa espírita buscando orientações para os seus problemas pessoais e não ficam satisfeitos com aquilo que ouvem, porque é feito um convite de transformação íntima, moral, uma frequência, constante nos estudos, nas palestras, na aplicação de paz, enfim. Mas não é isso que a pessoa queria ouvir. Ela queria ouvir de que ela está correta, completamente certa, entendeu? E ser aplaudida. Aí ela vai buscar, outros interesses medianímicos que existem por aí, que as pessoas vão falar exatamente o que ela quer ouvir. Aí eu pergunto, vai melhorar? Não vai nunca. Porque a gente tem que ouvir certas verdades, para que nós despertamos para a realidade da vida. Mas para a pessoa estar blindada, as obsessões, tem que fazer o que a gente está fazendo agora, estudar, como o Pedroso falou. Vem ao centro espírita, buscar a doutrina espírita, o ensinamento. É muito importante a pessoa frequentar um centro espírita e não estar ali só para receber o passe. O passe muitas vezes a pessoa fala uma chuveirada, o quê? De energia positiva. Você saiu dali, teve um mau pensamento, acabou tudo. Você estar ouvindo o estudo, você fazer um estudo, você vai ter o quê? Os ensinamentos de Jesus. E você vai se blindar à influenciação negativa. Porque se você tiver o conhecimento, quando você tiver um pensamento que esteja fora daquilo que Jesus pregou, você vai ter noção de que você está sendo molestado por um espírito que está fazendo você pensar uma coisa que não é a real. Você está tendo uma visão negativa. Então, o que você vai fazer? Vai voltar, orar, pedir ajuda aos espíritos protetores, a Jesus, e aí você volta para o prumo. Então, quando você estuda, você se blinda a ser molestado. Nós estamos sempre sujeitos à influenciação negativa. Às vezes um mau pensamento, uma má palavra, uma má ação, a gente já abre porta. Mas isso não quer dizer que a gente vai ficar à mercê deles. Errou, volta ao ponto inicial, que é ter noção de que errou, se perdoe, busque o caminho de novo e tudo certo, É isso que a gente tem que entender. Por isso que é importante fazer o que a gente está fazendo, estudar. Mas papel do líder não é realizar o trabalho do grupo. É unir, coordenar, estimular e conduzir. E o liderado deve seguir, colaborando, fazendo a sua parte. Então, há um grupo de pessoas que vão estudar, que vão fazer um trabalho. Tem que ter uma coordenação para dar uma direção. Mas, na realidade, as pessoas que estão ali no grupo é que vão fazer o trabalho. Tem que ter realmente sempre uma pessoa para coordenar, para conduzir, para unir, porque tem uma visão mais ampla, E aí as pessoas têm que ter, cada uma, a noção do seu papel. Ninguém é mais importante que ninguém quando se faz um trabalho, seja de estudo, seja um trabalho material, seja um trabalho espiritual, Todos fazem parte, todos são importantes, mas é necessário sempre uma liderança, confundindo líder com provedor material. Então, desprezamos o coordenador de ação para aceitar quem ofereça vantagens imediatas e fáceis. Você está, então, querendo se aproveitar de alguém que vai só doar para você e você não vai dar nada? Não, a gente está num grupo, seja para uma ação material, uma ação espiritual, você vai dar de si realmente. E aquela pessoa não vai te prover tudo, ela vai te dar um norte. E você vai fazer a sua parte. E aqui está assim, por exemplo, curas, solução de problema, enriquecimento sem esforço. Nada disso a gente vai adquirir. A cura. Como nós vamos adquirir a cura? Com o nosso esforço. Como o Pedroso falou, a gente entra num centro espírita, acha que tudo acabou. Ah, não, meus problemas vão ser resolvidos. Não vai ser resolvido, aí você vai achar que o centro é fraco, Como o pessoal fala. Ah, não resolveu o meu problema. O
problema vai ser resolvido quando você fizer a sua parte. Vai estudar e começar a fazer a sua reforma íntima. Por isso que Jesus disse, bata e a porta vai se abrir. Então, nem que seja um esforço de você ir bater a porta. O que significa isso? Você está se movimentando para se modificar. Quando você se modifica, você tem a possibilidade da cura, sim, da solução dos problemas, porque você entendeu que só você pode se modificar. Você tem que ter os ensinamentos para ter as ferramentas para isso. Mas ninguém vai fazer por você. Ninguém vai fazer você ou enriquecer ou você adquirir a mudança sem seu esforço. Tomamos violência como se fosse força de vontade. E sagramos para os nossos condutores, os violentos, confiando em nossas energias, recursos, tempo e vida. Então, quer dizer, a violência é a força da vontade e a gente vai se deixar ser conduzido pelos violentos? Nós vamos colaborar para isso? Dar nosso tempo, nosso recurso, nossa vida? Não, nós temos que fazer justamente ao contrário. Ter movimento para a paz, para a união, para a fraternidade, que é o que Jesus espera de nós. Amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, eu só vou amar o próximo quando eu me amar. E quando eu amar o próximo, vou amar a Deus. Então, a nossa proposta é sempre de adquirir o conhecimento trazido por Jesus, fazer nosso esforço de mudança para que a gente possa realmente contribuir, não só para nós, mas para todos que estão à nossa volta. E nossa predisposição inferior é quem seja o aparecimento de falsos líderes. Nascem da escolha errada feita pelos indivíduos ou grupos, a qual acarreta consequências desastrosas. Então, convém lembrar que somente lobos caem em armadilhas para lobos. E é isso aí que a gente tem que entender, né? Que nós temos que fazer a nossa parte. Então, está sempre ligado na doutrina espírita, se somos espíritas, o ensinamento trazido por Jesus, como disse Kardec, usar sempre o crivo da razão. Então, nós vamos escolher pessoas que possam estar ao nosso lado fazendo trabalho, desde que eles comunguem com a ideia do Cristo, da nossa oportunidade de refazimento, de fazer a nossa reforma íntima. O mercenário e o que não é pastor, de quem não são próprias as ovelhas. Então, o mercenário, ele lidera por ambição, interesse pessoal, em troca de paga. Então, é uma coisa que foge ao amor, é o interesse. Interesse, então, não vai ter nenhuma predisposição de amor, de acolhimento, de ajuda, é só o seu interesse. Agora, e o que não é pastor, arvora-se em condutor, apenas para servir aos seus próprios objetivos e não os da pessoa ou grupo. Então, são aqueles falsos pastores, né, vamos dizer assim. É aquele que põe uma capa, né, daquilo que ele não é, mostrando alguma coisa que possa fazer com que as pessoas pensem que ele tem aquela virtude. Mas se a gente estiver, né, orando, vigiando, dentro dos ensinamentos de Jesus, a gente vai conseguir distinguir quem é o mercenário, quem é o pastor, quem não é. Então, por isso, sempre a nossa meta é o estudo, é a busca do conhecimento, para que a gente possa realmente estar sempre indo no caminho certo. Não são pastores de verdade, um líder idealista. Não sente as ovelhas como suas, não tem real interesse por seus liderados e não se sentem ligados a eles, nem por eles responsáveis. Amar é criar laços, mas eles não amam seus liderados. Se ele age por interesse, não tem aquele objetivo do amor, da fraternidade, da união, ele vai só monitorar as pessoas de acordo com o seu interesse. Mas se você tem o conhecimento, tem aí os ensinamentos de Jesus, você vai estar desperto. Mesmo porque você, orando, vai ter a orientação dos amigos espirituais que vão te alertar quem é realmente o líder, quem é realmente um pastor e quem não é.
que você vai ter noção do que realmente é aquele que vai conduzir as pessoas para uma união, para uma fraternidade, para o amor. Fica bem claro, né, a postura da pessoa, de uma pessoa egoísta que vê seus interesses e a pessoa que está ali para liderar um grupo para o amor, para a união, para a fraternidade. É só ficar olhos vistos, só não vai ver quem não quer vir o lobo. Quando um falso pastor, um falso líder percebe que a situação se complica, isso é fatal acontecer, pois a vida já enseja problemas, ainda mais se estivermos mal orientados na ação, o que faz? Deixa as ovelhas e foge. Então abandona os conduzidos à sua própria sorte e só cuida de si mesmo, dos seus interesses pessoais. Então volto a falar, se você tiver o conhecimento, você vai ter discernimento. Se aquela pessoa realmente está imbuída de boas intenções, se ela está conduzindo as pessoas através do caminho trazido por Jesus, caso não seja, ele não pode ser um líder, não pode ser um pastor, porque ele não está agindo de acordo com aquele objetivo. Volto a falar da fraternidade, da união, do amor, de sair algo de positivo ali. Então, é claro que se ele começar um caminho errado, daqui a pouco complica muito, ele foge e deixa as pessoas à sua própria sorte. Mas caso aqueles que estão sendo conduzidos já têm conhecimento, já têm aquela certeza do que deve ser feito, ele não vai ser mal orientado, ele vai acordar antes do tempo e não vai deixar que as coisas tomem um rumo errado. Desde cedo já puxa a corda e a coisa começa a funcionar. O lobo as arrebata e desperta. Dos conduzidos, uns são devorados, arrasados, consumidos pelos problemas. Os demais acabam dispersos e desarvorados. Então, foi o que ocorreu com grupos religiosos que sofreram escândalos, perderam a credibilidade junto ao povo, caindo na desgraça por terem seguido falsos profetas, encarnados ou não, por não saberem reconhecer se um líder está ou não a serviço do alto. Muitos têm seguido a estranhos, a falsos líderes. É isso aí. Então, vão bater na mesma tecla. Se você tem o conhecimento do que Jesus traçou, você então vai estar de acordo com aqueles ensinamentos. Se a pessoa que está ali no grupo, ou liderando ou não, começa a sair fora, você tem a obrigação de chamar a atenção, de mostrar que o caminho não é esse e estar sempre em oração, porque a ajuda vem do alto, te dá uma direção, te dá uma intuição para que você possa seguir aquilo que é necessário ser feito. Então, a gente vai ser, como disse o Pedrosa, cego conduzindo cegos? Não, se a gente tem a noção e a gente está dentro de um grupo, começa a ver que há distorção daquilo que deve ser feito, nós temos obrigação conversar, não vamos impor nossas ideias, mas expor o que é certo. Porque Jesus sempre disse, combater o mal com o bem. Nós não podemos ficar calados. Tudo que é errado nós temos que combater, mas sempre com o bem. E se a gente está dentro de um grupo e há uma má condução daquilo que é proposto, temos a obrigação de mostrar o que é certo e o que é errado, desde que a gente tenha realmente conhecimento. Por isso, sempre temos que estudar o caminho traçado por Jesus, para a gente não ser cego, ser conduzido por cegos, né? Jesus deixou bem claro o seu caminho e cabe a nós estudá-lo e segui-lo e praticá-lo. Bem, isso é bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Você tem ideia de quantas escolhas faz todos os dias? De acordo com pesquisas recentes, fazemos em média 35 mil escolhas diárias. Se considerarmos as 8 horas de sono, são feitas por volta de 2.000 escolhas por hora. Mais de 220 delas são relacionadas à comida. Estamos sempre escolhendo. Vivemos tomando caminhos e deixando outros de lado. Podemos dizer que somos relativamente livres nesse nosso processo de escolha. Uma criança é menos livre do que um adulto, obviamente. Sabemos que uma criança não pode fazer certas escolhas. Por isso,
Os responsáveis as fazem por ela. Conforme ela vai crescendo, sua liberdade de escolha vai aumentando. Há outro termo que se usa para essa tal liberdade de escolha: liberdade de escolher os seus próprios caminhos. Livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma das potências da alma, uma liberdade especial que temos, estabelecida nas leis de Deus, que nos concede a faculdade de pensar e agir conforme o nosso discernimento. Como consequência, assumimos completa responsabilidade por nossas escolhas. Isso significa que quanto mais livre-arbítrio, mais responsabilidade. Voltando a pensar nos pequenos, fica mais fácil de entender. A criança, dando seus primeiros passos, tem pouca liberdade e pouca responsabilidade. Se causar um acidente e acabar machucando alguém, será facilmente compreendida. Não tem discernimento, não tem responsabilidade sobre as consequências dos atos. Mas as crianças crescem, se tornam jovens, conhecem as regras do jogo. Sabem, por exemplo, a que horas devem voltar para casa. Eles têm o livre-arbítrio de obedecer ao que foi combinado ou não. Se abusarem, lidarão com as consequências. Até certa idade, os pais regulam a alimentação dos filhos. Escolhem a que lhes seja adequada, e até a quantidade. Depois de um tempo, esse controle passa a ser de cada um. Como adultos, fazemos esse tipo de escolha e arcamos com as consequências. O que comer? Quanto comer? Ceder ou não à gula? Ou aquele desejo de um alimento que vai nos fazer mal? Escolhas e consequências. Há ainda um aspecto a se pensar sobre a liberdade de escolha. Se realmente somos nós que estamos escolhendo ou se estamos cedendo a outros fatores. No mundo de tantas ofertas, de tantas influências em nossa vida, de grupos sociais que ditam o que é certo e o que é errado, o que é lindo e o que é feio, pensemos: quem realmente está escolhendo? Importante mantermos nossa autonomia e nossa autenticidade. Não há problema em ceder a um movimento da moda, mas tomemos cuidado se isso não se torna uma constante que nos faz perder o sermos autênticos. Do que realmente gostamos? O que realmente teríamos escolhido se não fosse a pressão social ou o desejo de parecer dessa ou daquela maneira? As forças externas são muitas. Querem vender de tudo. Querem manipular nossa vontade para fins mercantilistas e ideológicos. Tenhamos cuidado. Lembremos, as escolhas são nossas. O livre-arbítrio será sempre nosso. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, reunidos estamos mais uma vez, agradecidos também pela oportunidade sublime que nos deste de trabalhar em Seu nome. Semanas e mais semanas, anos, divulgando a Sua sábia doutrina, que é um consolo para todos nós, Senhor. Aqui do outro lado do microfone, todos aqueles que nos ouvem, pedimos a Sua paz possa ser estendida e levada a todos esses lares, amparando seus familiares e amigos. Em Seu nome, Senhor, dessa pleia de espíritos superiores que nos assistem, agradecemos-te mais uma vez e que permaneça conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Minha querida irmã Isarrita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Mais uma vez, pedindo a Jesus, em nome de Deus, a paz. Muito importante para o momento que a gente está vivendo hoje, e que a gente tenha a paz no coração, a paz para o Brasil e a paz para o mundo. Até um próximo programa. Boa noite para você, Isa. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.
A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.